Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa quarta aula de questões comentadas da disciplina de Programação Estruturada e Orientada a Objetos. Nesta aula, nós iremos resolver as questões que eu disponibilizei nas aulas 7 e 8 da nossa disciplina, tá certo? Então, agora nós vamos começar pela nossa primeira questão. E na primeira questão, eu pedi para implementar o programa for asterisco, mostrado na aula, e indique qual a resposta produzida pelo programa. Então, aqui foi declarada a variável texto, do tipo string, que está recebendo um caractere, que no caso aqui é o asterisco, certo? Então, através do comando de repetição for, esse laço for, eu vou apresentar na tela o conteúdo desta variável, que no caso vai ser um asterisco, e incrementar este conteúdo, tá certo? Então, agora nós vamos executar o código e observar o que acontece. Então, como vocês puderam observar, esta foi a saída do meu programa, tá certo? No primeiro laço, eu vou apresentar o asterisco, porque é o conteúdo desta variável texto, e em seguida incrementar esta variável texto, certo? Então, em cada rodada do laço vai ser incrementado um asterisco, tá certo? Até formar este desenho que vocês estão vendo aqui na sua tela. Então, agora nós vamos para a segunda questão. E na segunda questão, eu pedi para imprimir seu nome 10 vezes. Como resolvi isso? Aqui eu declarei uma variável nome, do tipo string, que recebeu o meu nome. Eu poderia pedir para o usuário digitar o nome dele, mas eu decidi fazer desta forma, tá certo? Então, aqui eu utilizei um comando de repetição for, o laço for, onde vocês já sabem que a estrutura dele possui uma inicialização, uma condição e um incremento, tá certo? Então, aqui eu vou executar o meu nome 10 vezes, como vocês vão observar agora. Certo? Como vocês podem ver, o meu nome foi executado 10 vezes. Então, agora nós vamos para a terceira questão, onde eu pedi para criar um contador para contar quantas vezes o bloco de comando foi executado. Então, aqui eu criei uma variável chamada nome, do tipo string, recebendo o meu nome. Mais uma vez, eu poderia pedir para o usuário digitar este dado, mas eu preferi fazer desta forma. Criei uma variável chamada de contador, do tipo inteiro, e inicializei com 0. Por que eu inicializei com 0? Porque, como o próprio nome aqui da variável já diz, ela vai ser um contador, certo? Essa variável é um contador, então ela vai ser incrementada a cada passada do laço. A cada rodada, a cada execução deste laço for, eu vou incrementar este contador para finalmente saber quantas vezes este bloco de comandos foi executado, tá certo? Então, aqui eu vou imprimir o conteúdo da variável nome e incrementar o meu contador. E no final, eu vou imprimir quantas vezes esse bloco de comandos foi executado, tá certo? Então, vamos para a prática, rodar aqui o programa. E como vocês podem observar, o nome Wilka apareceu 10 vezes, tá certo? Então, esta foi a solução para a nossa terceira questão. Vamos para a quarta. E aqui eu pedi para vocês digitarem 5 números e informar quantos números pares foram digitados. No caso aqui, o usuário é que vai me informar estes dados, certo? Esses 5 elementos, 5 números. Eu criei uma variável num, do tipo inteiro, e inicializei com 0. Aqui eu criei outra variável chamada de contipar, do tipo inteiro, que também inicializei com 0. Esta variável vai servir de contador, certo? É ela que vai contar quantas
quantos elementos pares o meu usuário digitou. Então, aqui foi utilizado o laço de repetição for, certo? Para que o usuário possa me informar estes 5 elementos. E, em seguida, houve uma verificação. Que verificação foi essa? Eu peguei o número que o usuário me deu, dividi por 2 e verifiquei se o resto é 0. Se isso é verdade, eu vou incrementar este conta e par, certo? E em seguida, aqui no final, eu vou ter na minha tela a quantidade de números pares que o usuário digitou. Então, aqui eu vou executar o meu programa. Um, 2, 3, 4, 5. São os elementos que o usuário que digitou, né? E o total de números pares é 2. Por quê? Porque ele digitou 2 e digitou 4. Então, são 2 elementos pares. Como eu sei que este número é par? Porque se eu for dividir 4 por 2, vai dar um resto 0. Então, assim, eu sei que ele é par. Se eu for fazer a mesma coisa com o número 2, eu vou fazer 2 dividido por 2, vai dar resto 0. Então, eu vou saber que o 2 também é par, tá certo? Então, esta foi a resolução da nossa questão, onde a gente queria saber o total de números pares que o usuário digitou. Então, agora nós iremos para a próxima questão, que no caso é a nossa última questão desta aula, certo? Então, aqui agora para finalizar, eu quero saber a quantidade de números ímpares que o usuário digitou. Antes eu queria saber os números pares, agora eu quero saber os números ímpares. E o raciocínio é o mesmo, tá certo? Foram criadas 2 variáveis, uma chamada de num, do tipo inteiro, inicializada com 0, e outra conta ímpar, inicializada com 0 também, e do tipo inteiro também, tá certo? Então, aqui o usuário vai me informar estes 5 elementos e será verificado aqui se o número que ele me deu dividido por 2, o resto dele é diferente de 0. Se o resto dessa operação for diferente de 0, então eu vou incrementar esta variável conta ímpar, certo? E no final eu vou apresentar o total de números ímpares que o usuário me forneceu. Então, vamos executar o nosso programa. Digitar os números. E agora, ele vai me dizer que o total de números ímpares é 3. Por quê? Porque ele digitou 1, 3 e 5. Foram 3 elementos ímpares. Como eu sei que ele é ímpar? Se eu pegar o 5 e dividir por 2, o resto dele não vai ser 0. Então, eu sei que ele é ímpar. Ele não é par, tá certo? Então, gente, esta foi a nossa última resolução de questão da aula de hoje. Então, por hoje é só e até a próxima aula.